Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo. Formada no Centro Universitário do Distrito Federal e mestranda em Direito Constitucional, Grace está na advocacia da União desde 2001, já são 15 anos. Assumiu diversos cargos importantes e notabilizou-se pelas sustentações orais em julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Tem excelente trânsito com os ministros da Corte. Ela substituiu Fábio Medina Osório, que deixou o cargo em setembro deste ano, depois de entrar em rota de colisão com o todo-poderoso ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Boa noite, ministra. Seja muito bem-vinda. Boa noite. É um prazer recebê-la aqui no É Notícia. Prazer todo nosso. A senhora mal chegou ao governo, já tem 2 títulos inéditos. Primeiro, o que eu falei na abertura, é a primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral da União. E o segundo título é de ser a primeira mulher no primeiro escalão do governo Temer, a primeira mulher no ministério. Por que, a seu ver, a política é um espaço ainda majoritariamente, essencialmente ocupado por homens? Eu acredito que seja questões de natureza até mesmo cultural. O papel da mulher em si, todo é um processo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo de conquistas. Nunca foi fácil para a mulher, historicamente. Então, esses espaços eles vêm sendo abertos ao longo do tempo e eu acredito que na política, da mesma forma. Não somente na Advocacia Geral da União agora, como a primeira mulher a ocupar o cargo, como também em relação a cargos relevantes no âmbito do próprio Poder Judiciário ou mesmo do Poder Legislativo. É difícil também, a senhora enxerga essas dificuldades? A senhora enfrentou dificuldades na sua carreira por ser mulher? Sim, enfrentei dificuldades. Sim. Não é um processo simples. Eu sempre tenho dito que para nós, normalmente, a gente precisa trabalhar em dobro para a gente demonstrar que, de alguma forma, também conseguimos alcançar os espaços. Mas a senhora diria que existe preconceito contra a mulher na justiça ou nos altos cargos do Poder Judiciário? Eu acredito que ainda há, sim, um espaço e um ambiente de um certo preconceito, sim. Mas eu acredito que a mulher vem alcançando espaços, vem demonstrando que também é capaz. E, para mim, eu acho que o ponto central é o trabalho. É demonstrar que o trabalho, ele sério, com responsabilidade, com integridade, ele alcança resultados da mesma forma. Então, eu tenho muita fé no trabalho, trabalhando, alcançando resultado, eu acho que as oportunidades, elas acabam aparecendo. Mas, mesmo assim, a senhora disse que, pelo fato de ser mulher, precisou trabalhar em precisamos trabalhar em dobro, é para verdade. alcançar esse Mas cargo. A nossa jornada é sempre em duplicidade, não é? Então, é sempre dupla, tripla? Sim, então a gente acaba dando conta do recado. A senhora não acha que o governo Temer, de alguma forma, reforça esse preconceito, a desigualdade de gênero, de nomear apenas homens para o primeiro escalão, para o ministério? A primeira mulher foi a senhora e, mesmo assim, não foi a primeira nomeação. O seu antecessor era um homem, né? Eu acredito que não. Eu tenho a plena convicção de que o presidente, até mesmo diante das manifestações que vem fazendo, e até o tempo que teve para organizar todo o ministério, do conhecimento de todos que a situação vivenciada pelo Estado brasileiro foi bastante atípica, então ele precisou organizar um ministério com um tempo bastante restrito e soube escolher bons nomes. Então, acredito que, independentemente da questão de gênero, há sim uma percepção, e se teve uma percepção do presidente em relação também à competência. Então, organizou-se um ministério que agora temos a oportunidade de também integrá-lo, E acho que foi uma coincidência o fato de ter sido também mulher. Mas ele sofreu muitas críticas na época, até por ter supostamente uma visão de governo antiquada ou machista. Isso, de alguma forma, não procede quando a gente via aquela fotografia de todos os homens brancos e mais velhos assumindo o ministério? O presidente escolheu como presidente do BNDES uma mulher, agora a nossa oportunidade também de compor o ministério. Então, acredito que são fases, etapas. O presidente agora, com a nossa participação, eu acho que traz sim para o governo um pouco também da visão da mulher, é a oportunidade que nós temos também de contribuir. A senhora mencionou, disse no seu discurso de posse, que o país precisa de uma AGU forte para garantir o Estado democrático de direito. Qual o principal papel da AGU neste momento em que o Brasil enfrenta uma crise econômica sem precedentes e também o maior investigação de corrupção da história, a Lava Jato? Eu acredito que a Advocacia Geral da União, até por força mesmo de comando constitucional, é a instituição que tem a missão
de representar os 3 poderes da República. Foi dito não somente do discurso, mas venho reafirmando essa premissa que é inerente à própria missão institucional da nossa casa, né? A Advocacia Geral da União, ela representa o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário em juízo. Daí a importância daquilo que ela desenvolve. E às vezes há uma certa confusão, porque pensa que representa apenas o Poder Executivo. Exatamente, né? Que esse seja o papel prioritário da AGU, então talvez seja importante esclarecer que a missão dela é maior, é mais ampla. Muito mais ampla, tem toda uma extensão que é diferenciada, dada pelo próprio legislador constituinte, né? Está inserido na Constituição. E o nosso papel, num momento como esse, de retomada do crescimento nacional, de busca pelo crescimento, né, retomada do crescimento econômico, o papel da Advocacia Geral da União é exatamente o de defender as políticas públicas federais. Então, todas as políticas pensadas pelo Executivo, encaminhadas ao Congresso Nacional, deliberadas no âmbito do Congresso Nacional, que é a sede apropriada para esse tipo de discussão democrática, e que vierem a ser efetivamente implementadas pelas legislações, é papel da Advocacia Geral da União fazer a defesa dessas políticas públicas inseridas em leis. Não é? Compete à Advocacia Geral da União defender a constitucionalidade das leis federais, está na própria Constituição Federal. Então, eventualmente questionadas essas políticas em sede de ações no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, a missão é nossa de promover a defesa das políticas públicas federais. Mas não somente nesse espaço, também em outros. Não é? Há muitos interesses que são comuns entre os 3 poderes da República e é a missão da nossa instituição também promover a defesa judicial quando, eventualmente, há algum tipo de questionamento. Como que, por exemplo, se a senhora pudesse dar um exemplo prático de algum processo em que a AGU está envolvida agora na defesa dos interesses da União? Como, por exemplo, as ações do Conselho Nacional de Justiça. Todas as demandas que envolvem ações específicas do CNJ, as deliberações do Conselho, que eventualmente são objeto de questionamento judicial, é missão da Advocacia Geral da União promover a defesa. Então, lá há um órgão de deliberação, é um colegiado, em que e é muito comum, muitas decisões são questionadas. Compete à Advocacia Geral da União promover a defesa judicial do Conselho Nacional de Justiça em toda a instância do tribunal. Então, muito comum a nossa atuação alinhada, não é? Em primeiro grau de jurisdição, passando ao segundo grau de jurisdição e vindo, eventualmente, a ser objeto de questionamento no âmbito do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, é a nossa instituição aquela encarregada de promover a defesa do Conselho Nacional de Justiça. Mas não somente do Conselho Nacional de Justiça, também do próprio Tribunal de Contas da União. As ações movidas contra o Tribunal de Contas da União são defendidas pela Advocacia Geral da União. As ações movidas contra o Poder Legislativo também são defendidas pela Advocacia Geral da União. Então, nossa atuação ela é muito mais ampla, justamente porque o legislador nos atribuiu essa missão. E também tem todos aqueles grandes processos, né? A gente teve recentemente o da desaposentação, que a AGU saiu, a União saiu vitoriosa, né? Isso custaria aos cofres públicos, acho que algo em torno de 7 bilhões de reais a mais por ano, né? Se alguém que já tivesse pedido aposentadoria voltasse ao trabalho e depois pudesse requerer um benefício maior, a AGU defendeu que não, que aquela pessoa tinha que ficar com a primeira aposentadoria e essa tese acabou prevalecendo, vencendo no STF. A Advocacia Geral da União vem buscando sempre o diálogo. É uma atuação que nós temos todo o apreço, porque acredito que sempre numa boa conversa a gente consegue resolver os grandes litígios. Eu acho que o maior exemplo disso foi justamente a questão do refinanciamento da dívida dos estados, não é? Que teve início lá com uma ação lá do estado de Santa Catarina, depois todo esse desdobramento... Era juro simples, era juro composto, o questionamento da cobrança de como deveriam ser pagos esses juros. Todo esse desdobramento com esse impacto absurdo em relação ao tema, não é? E o diálogo que depois permitiu uma renegociação dessa dívida e que acabou culminando numa política pública efetiva que vem dando viabilidade não somente à atuação do Estado, mas também da União. Já iniciamos também as conversas com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, para se avaliar a possibilidade de um eventual acordo na questão dos planos econômicos. Nós sabemos que a questão está judicializada, está também aguardando a deliberação do Supremo Tribunal Federal e a ideia é também, partindo de um diálogo, não é? Construirmos juntos a melhor saída para esse embate, não é? E trazendo, quem sabe, ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de acordo que possa ser homologada. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, que autorizou o compartilhamento dos 12 inquéritos que envolvem políticos com foro privilegiado, né? O material já havia sido pedido, acesso a esse material, pelo seu antecessor no cargo, né? O Fábio Medina Osório. Ele pretendia entrar com ações de improbidade administrativa, ressarcimento do dinheiro desviado aos cofres públicos.
A senhora já teve acesso a esse material? Já tivemos acesso logo após a nossa posse, uma semana após a posse, nós tivemos acesso aos 12 inquéritos. Esses 12 inquéritos estão sendo analisados pelo nosso grupo de advogados, que atua especificamente nessa Operação Lava Jato. Nós temos, ao todo, na nossa instituição, nós temos 110 advogados envolvidos no combate à corrupção e a defesa da probidade administrativa. Então, e esses 110 advogados tomam conta hoje, basicamente, de Lava Jato? Não. Principalmente, não. De todas as questões envolvendo improbidade administrativa que percorrem aí, né, diversos órgãos ou entidades, mas não somente a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, nós temos um grupo de advogados destacado para isso. Quase uma força-tarefa dentro da AGU. É exatamente uma força-tarefa. É exatamente uma força-tarefa. E nessa força-tarefa, esses inquéritos estão sendo objeto de análise, de exame pelos nossos advogados. Já ingressamos com uma ação. Que ação? Com uma ação de improbidade, de reparação dos cofres públicos envolvendo uma empresa, não é? Que foi o caso da Camargo Correia, que nós apresentamos. Aí são os acordos de leniência? Não exatamente. Não exatamente. Também a questão da improbidade e a reparação dos cofres públicos. E desdobramentos outros, porque a documentação é extremamente farta. A senhora já leu alguma coisa desse material ou não? Eu, pessoalmente, não. Dentro da nossa instituição, nós temos uma distribuição ordinária e, como já havia até mencionado, a partir do momento em que recebemos essa documentação já foi remetida aos advogados que atuam especificamente na Operação Lava Jato. Essa força-tarefa da AGU que fica em Curitiba exatamente, também, localizada sem em nenhum Curitiba. tipo de interferência nossa. Então, a senhora nem viu isso? Não. Então, esses advogados avaliam, analisam e se há alguma pertinência em relação ao juizamento de alguma ação de improbidade ou alguma ação de reparação. Contra algum desses políticos. Exatamente. Aí sim isso vem para nosso exame, a nossa avaliação, agora já com um trabalho muito mais elaborado, com o filtro já feito. Porque na prática... Isso então não chegou até... Não passou dessa fase, está ainda no momento dessa primeira análise pela força-tarefa e depois no segundo momento que isso sobe para a senhora. Perfeito, exatamente assim. E, inclusive, nesse esforço que eles vêm desenvolvendo para dar máxima celeridade, porque a ideia também é essa, não é? A documentação, como foi dito, é bastante farta. A partir do momento em que se vislumbra o cabimento de alguma ação, de alguma medida judicial, a medida já é elaborada e repassada, portanto, apenas para a ciência nossa de que aquela medida está sendo apresentada. Mas agora, tem não que ter sendo, o aval final da senhora, por exemplo. Na verdade, é basicamente uma ciência nossa do que está sendo feito. Sim, mas tem ali uma apreciação, porque temos a oportunidade... A última palavra é sua. Temos a oportunidade na Advocacia Geral da União de discutirmos a tese em si, o que pode ser melhorado, aprimorado, qual a melhor abordagem. Quer dizer, esse trabalho e a nossa atuação à frente da Advocacia Geral da União tem sido, como aliás já vinha sendo desenvolvendo ao longo de todos esses anos dentro da instituição, sempre num trabalho muito em equipe, muito de diálogo, de aproximação e de troca de ideias. Então, muitas vezes, aquela perspectiva que aquele advogado ali não vislumbrou, é possível que a gente ali enxergue e possa contribuir de alguma forma. E caso, eventualmente, se tenha já uma análise que leve ao arquivamento dessa demanda na Advocacia Geral da União, isso também será feito lá pelo grupo de advogados que atua em Curitiba. Eu insisto tanto nisso, ministra, porque o seu antecessor no cargo, Fábio Medina Osório, disse que foi demitido pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, justamente porque ele pediu acesso a esses inquéritos e queria cobrar ressarcimento dos políticos eventualmente envolvidos na Lava Jato, que tem foro privilegiado. Segundo ele, o ministro Eliseu Padilha defendeu que a AGU se mantivesse distante desses casos dos políticos e focasse principalmente na defesa do patrimônio público. Qual das posições a senhora defende? A do Fábio Medina, de acesso a esses inquéritos e de eventual pedido de ressarcimento, se for o caso, bloqueio de bens, ou do ministro-chefe da Casa Civil, de se manter ao largo desse processo? Eu, na verdade, desconheço essa posição até do ministro Eliseu Padilha, porque isso nunca nos foi passado. Então, se há realmente ou se aconteceu algo dessa ordem, não é? Alguma orientação nesse sentido, eu realmente desconheço. Porque
de quando assumimos, não houve sequer uma única orientação nesse sentido, nem um único diálogo nessa perspectiva. E a senhora nunca conversou sobre Lava Jato com o ministro Eliseu Padilha? Nunca. Nem com o presidente Temer? Não, muito ao contrário. Sempre quando se cogitou, né, das considerações e das ponderações eventualmente apresentadas pelo então advogado-geral da União, sempre foi na linha de que a Advocacia-Geral da União cumprirá a sua missão ordinária, regular, como sempre o fez, ao longo desses anos todos, sem nenhuma interferência do Poder Executivo nesse sentido. E parte da missão da AGU, então, é entrar eventualmente com uma ação contra um político se for constatado. Não tenha dúvida. Ele se for constatado que há desvio. A missão da Advocacia-Geral da União é buscar reparação dos cofres públicos federais quando esse cofre foi violado. Então, nesse sentido, o Fábio Medina estava certo, estava correto. Na verdade, não é nem o advogado-geral da União. Nesse sentido, é uma questão legal. A lei já nos impõe, a missão é nossa. Isso nós já fazemos desde 2008, quando criamos exatamente essa equipe de advogados públicos que atua na defesa do patrimônio e da probidade administrativa. A nossa atuação já foi, inclusive, objeto de premiação desses advogados. Ao longo de todo esse período, de 2008 para cá, ajuizamos várias ações, inclusive envolvendo outros políticos. Então, essa situação pontual, né, que eu desconheço, esse diálogo, né, entre o ministro Eliseu Padilha e o então advogado-geral da União, e todo esse fato criado... Ele disse que havia interesse do governo em abafar a Lava Jato. Até em outras oportunidades, já acabei destacando a impossibilidade lógica ou mesmo prática de que a Advocacia-Geral da União, de algum modo, possa abafar a Operação Lava Jato. Primeiro, porque a Operação Lava Jato corre perante o Poder Judiciário, que é dotado de independência, de autonomia. Segundo, porque as investigações são feitas também no âmbito da Polícia Federal, que também tem todo o seu acervo legislativo que resguarda a atuação. Terceiro, porque a atuação da Advocacia-Geral da União é única e exclusivamente no que se refere à reparação dos cofres públicos federais, eventualmente lesados, e na busca, obviamente, não é, da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Então, não há nenhuma possibilidade prática ou qualquer espaço legislativo que traga para a Advocacia-Geral da União todo esse poder. A Advocacia-Geral da União não tem o poder de abafar a Lava Jato simplesmente porque não há no ordenamento jurídico nenhum espaço para que esse tipo de construção possa ser feito. A atuação nossa, como eu já disse, é simplesmente de reparação dos cofres públicos federais e de se mover aí as ações de improbidade. Mas a senhora tem, por exemplo, a PF mandou uma lista, uma primeira lista com o nome de 14 parlamentares. Desses 14, 11 pertencem à base aliada do governo de Michel Temer, inclusive figuras muito importantes, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, outro senador do PMDB, o Waldir Raupp, e ações, eventualmente, contra esses parlamentares movidas pela AGU, têm o poder, sim, de desestabilizar o governo Temer. Todos vocês fazem parte do mesmo governo, o presidente Temer é seu chefe, como é chefe de outros ministros também, os ministros são seus colegas. Nesse sentido, não causaria um mal-estar ou não haveria constrangimento em mover essas ações? A Advocacia-Geral da União, ela é uma função essencial à justiça. Está bem posicionada na Constituição Federal, num capítulo específico das funções essenciais à justiça. Então, ela não integra o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, até porque representa os 3 poderes em juízo. Mas é uma função essencial à justiça. E a partir do momento em que se tem a análise de algum tipo de ação que tenha prejudicado o erário, a União, é missão da Advocacia-Geral da União promover a defesa. Então, independentemente da natureza ou eventualmente da autoridade ali envolvida, ou partidária, o fato certo é que a nossa instituição tem uma missão constitucional que será cumprida a contento, caso eventualmente se tenha a constatação de alguma lesão dessa natureza. Doa quem doer, mesmo se forem aliados. Não há nenhuma perspectiva dessa ordem em sentido contrário, até porque nós cumprimos o nosso dever, que é de ofício, e de ofício vamos cumprir a legislação que nos rege, o ordenamento jurídico. E essa missão é da Advocacia-Geral da União. Mesmo que sejam os amigos do rei, isso não importa. Mesmo que se tenha a atuação ou eventualmente uma participação de algum político que componha o governo, não há nenhum tipo, não temos espaço legislativo para o contrário.
A missão da Advocacia Geral da União é ajuizar as ações de reparação, até porque nós estamos falando aqui da seara criminal. A seara criminal fica a cargo realmente do Ministério Público, que já vem atuando, né, inclusive nas ações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. O que falamos aqui é da reparação das ações específicas de natureza civil, que serão eventualmente ajuizadas pela Advocacia Geral da União. Ministra, a gente falou bastante sobre Lava Jato no comecinho da entrevista, e agora a delação da Odebrecht, que pode envolver até 80 executivos, está aí para ser fechada nos próximos dias e deve envolver, pelo que já se sabe, políticos de todos os partidos, né? Parece que ninguém fica de fora. Política e juridicamente, qual é o efeito de uma delação como essa, que chega à elite política do país? Eu acredito que o país esteja passando agora por um período inédito, não é? É um momento, acho que a Operação Lava Jato, ela acabou trazendo para as instituições a oportunidade de algumas reflexões. E, em especial, o amadurecimento também de algumas delas. Então, do ponto de vista da melhor conduta, da postura ética, do zelo incondicional aos ditames constitucionais e legais, tudo isso agora acho que vem sendo melhor repensado diante desse quadro que acabou se instalando, não é? Mas que acaba trazendo, como eu disse, para o país um amadurecimento. Então, uma delação que vem eventualmente a demonstrar, a refletir algum envolvimento de alguma parte aí de uma área política ou de políticos, enfim. Mesmo que isso chegue ao coração do governo Temer, inviabilize parte do governo, ou então a aprovação de projetos importantes como a reforma da Previdência, é um preço a se pagar? Eu acredito que o governo está acima de tudo isso. O presidente Temer, ele... Mas o governo pode ser diretamente alvejado por essas delações. Eu acredito. Estão preocupados. Uhum. Não, eu acho que o governo está acima de tudo isso. Eu acho que as instituições, elas ficam acima de tudo isso. Eu acredito plenamente que esse momento vivido é um momento, como eu disse, de reconstrução. E o país, de uma certa forma, vem também sendo passado a limpo em muitas dessas ações, que são ações incompatíveis com a Constituição, que são ações incompatíveis com a nossa legislação. Então, eu acho que o governo está acima de tudo isso. Obviamente que os enfrentamentos que eventualmente venham a se fazer necessários, eles serão pensados em momento oportuno. O fato certo é que o respeito à Constituição, é que o respeito ao Estado de Direito, ele está acima de todo e qualquer valor. E eu tenho a plena certeza que isso também é dessa forma para o presidente, que conduz o país aí nesse momento, e para todos os integrantes do governo. Então, o zelo incondicional à Constituição, nós não podemos nos afastar. E se eventualmente uma delação vier a causar algum tipo de impacto, aí as ações devem ser pensadas, cada qual a seu turno, a seu tempo. Acima de tudo isso, eu acho que está o respeito à Constituição Federal. Mas a gente está falando de respeito à Constituição e à Lava Jato, mas a gente sabe que corre nos bastidores uma tentativa real dos políticos de aprovarem a anistia ao Caixa 2, né? Principalmente ao Caixa 2, que já aconteceu. Então, no meio daquelas 10 medidas anticorrupção, aprovar isso, existe um esforço tanto por parte do governo como de deputados e parlamentares e senadores da base aliada do governo de aprovar esse projeto de anistia ao Caixa 2. Ou seja, só começaria a valer daqui para frente. Todos que praticaram Caixa 2, a gente sabe que tem revelações aí de ministros e de parlamentares da base aliada do governo, podem ser anistiados. É uma postura correta? Na verdade, eu diria que o ambiente correto para a discussão é mesmo o Congresso Nacional. Se a postura, a melhor postura, a par da opinião, digamos, pessoal, não é? Porque nós, enquanto Advocacia Geral da União, é missão, como eu já destaquei, da nossa instituição, promover a defesa das leis federais. Então, a partir do momento em que essas questões elas são amadurecidas no ambiente apropriado, que é o Poder Legislativo, e que venham a se concretizar efetivamente em leis, é papel da Advocacia Geral da União fazer a defesa dessas leis. Ou seja, se esse projeto de anistia ao Caixa 2 for aprovado no Congresso, não existe um questionamento sobre isso. A Advocacia Geral da União tem que acatar um entendimento. Fará a defesa do entendimento. Por isso que... Mas a senhora acha correto, como professora de Direito Constitucional, essa é a melhor prática? Tentaram aprovar isso algumas semanas na calada da noite, sem ninguém ver. Nós acompanhamos, até pelos noticiários e pelos trabalhos que foram ali desenvolvidos no âmbito do Poder Legislativo e até quando de um questionamento dessa natureza em relação à nossa
a nossa opinião. Então, assim, a minha opinião, digamos, a pessoal agora é a menos relevante num cenário como esse. Porque a partir do momento em que... Mas isso pode reforçar a sensação de impunidade, né? De que políticos que praticaram malfeitos são absolvidos pelos malfeitos que praticaram. Por isso que a boa discussão e a adequada discussão no ambiente apropriado, ela é fundamental, que é onde o Congresso Nacional. Por isso que a questão, como foi mencionada, a calada da noite, ela nunca é boa para o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Essas discussões, elas precisam ser efetivamente às claras, né, com uma participação efetiva daqueles que são os atores que, naquele momento, são encarregados de decidir, que são os parlamentares. Mas é que todos esses atores, muitos deles, estão envolvidos nessa delação. Então, aprovar esse tipo de lei às vésperas de uma delação premiada da Odebrecht é um momento adequado? O momento adequado, eu diria, não é? Compete aí ao presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara, presidente do Senado, não é? Aqueles que, do ponto de vista jurídico e da legislação mesmo, são aqueles que têm a gestão em relação a essas proposições, a apresentação dessas proposições para debate. A forma como isso se dará, ou mesmo se efetivamente esse tipo de proposição vier a ser aprovada, o fato certo é que, a partir desse momento, ingressando legitimamente no ordenamento jurídico nacional, a missão nossa será a de fazer defesa. Por isso que é importante que se tenha um bom debate. Qual é a melhor perspectiva para o nosso país? É isso que queremos? Não é? Essa visão de isso seria legitimar a impunidade? Todas esses questionamentos ou essas colocações, elas merecem sim um debate aprofundado, mas no âmbito do Poder Legislativo, que é lá a sede adequada pela nossa Constituição Federal. Agora, ministra, a Lava Jato, apesar de receber muitos elogios, ser muito bem avaliada pela sociedade, tem sido recentemente, principalmente, muito criticada pelo Poder Judiciário, por advogados, por juristas, por medidas, por exemplo, tomadas pela Força-Tarefa da Lava Jato e pelo próprio juiz Sérgio Moro na decretação de prisões preventivas dos ex-ministros Mantega e Palocci, até pelo embasamento da prisão do ex-deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ministro Gilmar Mendes e outros do STF já defenderam um limite para as prisões preventivas que não terminam, nas palavras do Gilmar Mendes. Ele continuou dizendo que precisamos mostrar que há limites para determinados modelos que estão se desenhando. Como professora de Direito Constitucional, a senhora acha que há exageros na Lava Jato, há um abuso nas prisões, na decretação dessas prisões temporárias e preventivas? Eu acho que essa experiência ela tem sido extremamente positiva, como eu disse, para a reflexão das instituições e do funcionamento, né? Do melhor funcionamento, em especial do melhor funcionamento também da Justiça. Eu acho que quando o ministro Gilmar Mendes faz ponderações dessa ordem, são todas no contexto de contribuição para o aprimoramento das ações também no âmbito do Poder Judiciário. Mas ele tem razão nas críticas, nas observações dele? A visão do ministro Gilmar Mendes precisa ser respeitada, porque leva em consideração aspectos que ele próprio também traz como fundamento, que tem o seu lugar e que merecem também ser refletidas. Em relação à atuação em si, a condução do processo em si, não é, pelo magistrado responsável, né, pelo juiz Sérgio Moro, que vem demonstrando aí comprometimento, não é, em relação às questões que são trazidas a ele, e a seriedade também na condução de várias ações dentro da Operação Lava Jato, eu acho que é uma outra vertente que também precisa ser reconhecida. Não é simplesmente um reconhecimento, um elogio, como aqui até muitas vezes colocado, é só um elogio, não. Eu acho que é efetivamente uma oportunidade que o país está tendo, a proposta da Operação Lava Jato, de repensar algumas ações, não somente, como eu digo as instituições, as ações das instituições, não somente no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo, mas também no âmbito do Poder Judiciário. E eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele vem à frente desse discurso conduzindo exatamente isso. Em que contexto se tem algum tipo de excesso? Em que contexto se tem algum tipo de avanço que não seria adequado, em especial quando se fala de algum tipo de prisão? Eu acho que também é uma reflexão que o Poder Judiciário precisa fazer. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele vem com as suas colocações, contribuindo também para esse tipo de debate. Quer dizer, refletir o Executivo, as relações do Executivo, refletir o Legislativo e as ações do Executivo, mas também refletir o Poder Judiciário e a atuação do Poder Judiciário. Por isso, eu acho que a opinião do ministro Gilmar Mendes vem alinhada exatamente nesse contexto, nesse sentido. Até porque a atuação do Poder Judiciário, a gente estava comentando antes de entrar no ar, não somente aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, tem se tornado muito central, né, da vida em sociedade. O Judiciário tem assumido esse protagonismo, tanto que surgiram temas que entraram em voga, né, o ativismo judiciário, a politização da justiça,
Justiça. Como a senhora enxerga essas questões e quais são os riscos desse protagonismo do Judiciário? Eu acho que esse protagonismo está diretamente relacionado até ao acesso da população ao Poder Judiciário. E isso está diretamente ligado à informação. Quer dizer, a população que tem acesso a uma melhor informação, ela busca com muito mais conhecimento o Poder Judiciário. E esse, digamos, apoio que se busca ao Poder Judiciário, é lógico que ele traz efeitos, muitos deles até de sobrecarga do Poder Judiciário. Então, essa judicialização excessiva também sobrecarrega a máquina, sobrecarrega o Poder Judiciário. Exemplo típico disso aí é o enfrentamento agora travado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à questão da judicialização em matéria de medicamentos, não é? Quer dizer, o Supremo vem enfrentando um tema extremamente delicado, mas fruto de quê? De uma judicialização em todos os níveis, no que se referia exatamente a esse tema. E mesmo da Lava Jato, né, que o Supremo é acusado de agir com muito mais lentidão do que a Justiça de Primeira Instância, que também tem uma força-tarefa designada basicamente para isso. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele vem já com os relatórios todos, enorme, né? Os relatórios todos dos últimos anos, eles revelam exatamente isso, né, um aumento da carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros... é a favor do foro privilegiado? É um dever do Supremo? Isso não sobrecarrega ainda mais o Supremo e gera impunidade para os políticos? Eu sou a favor do foro privilegiado, não na perspectiva do que efetivamente representa o foro privilegiado. Mas... foro privilegiado não é, digamos, um privilégio. Na verdade, é um pressuposto inerente até mesmo ao exercício daquela missão. Mas é preciso pensar, lógico, né, que o chefe de uma determinada instituição e entidade, a questão do foro privilegiado vem ligada à própria viabilidade do exercício da sua função. Então, chefes dos três poderes, sim, necessitam de foro privilegiado. Mas os outros, todos os deputados, senadores, ministros, todos esses também precisam de foro privilegiado? A compreensão em relação ao foro privilegiado vem, a forma como foi tratada pelo legislador constituinte, foi também na perspectiva de membros, não é? Alguns membros, dada a relevância do que se faz e a missão, em especial parlamentares, no que se refere exatamente à questão do eleitorado. Mas numa época recém-saída da ditadura, em outro contexto, né? O Brasil saindo de um regime militar, aprovando uma nova Constituição, quer dizer, isso ainda faz sentido hoje, relevante. O Brasil não é o único, um dos únicos países que ainda conserva esse privilégio para todos os seus políticos? Por isso que é preciso encarar a essência do foro privilegiado, para que também não se tenha nenhum abuso em relação ao foro privilegiado. Porque essa associação que se faz a foro privilegiado é igual à impunidade, é que ela não é real no nosso país. O Supremo Tribunal Federal, ele deu o exemplo aí, quando apreciou o processo do mensalão, não é? No esforço, em várias sessões, várias assentadas, tudo muito bem planejado, muito bem ordenado, revelando aí para a sociedade... Gastou um tempo imenso com isso, né? Imenso, né? Revelando aí para a sociedade que, obviamente, a nossa Constituição traz uma série de princípios que precisam ser respeitados, em especial contraditória, ampla defesa. A cada fase você também tem que dar acesso ao interessado para que ele venha se manifestar. Então, assegurados todos os princípios constitucionais, os ditames insertos na nossa lei maior, o Supremo Tribunal Federal entregou a resposta à sociedade, entregou a resposta à coletividade. Quer dizer, não há essa associação entre foro privilegiado é igual à impunidade, ela não é verdadeira. Mas então, deve-se manter o foro privilegiado para todo mundo que existe hoje ou não? Deve ser um foro reduzido, não, só para os chefes dos três poderes? Para todos, eu não digo que não, mas para aqueles que o legislador constituinte concebeu, ainda que naquele contexto, se há hipótese de se repensar o foro privilegiado num contexto mais amplo, aí eu torno a destacar. A sede apropriada realmente ao Poder Legislativo. Agora, de toda forma, o foro privilegiado, ele vem na concepção de se preservar o próprio exercício da função, que não pode ficar, muitas vezes, à mercê de uma decisão, de uma única decisão, às vezes do juiz monocrático, que isoladamente ali se definir, por exemplo, afastar preventivamente um chefe de uma instituição do exercício das suas atribuições. Isso gera, por óbvio, né, reflexos em todo o desenvolvimento da política daquele órgão. Daí a importância também do foro privilegiado. Agora, ministra, rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, a maioria do Supremo já votou a favor da proibição de que réus que estiverem na linha sucessória da presidência ocupem um cargo ainda interinamente. Depois foi feito um pedido de vista pelo ministro Toffoli, o julgamento está suspenso, mas a maioria já decidiu dessa maneira. A senhora concorda, acha que essa decisão é a mais salutar?
de fato, se houver algum réu na presidência do Senado ou da Câmara, ele não deve ocupar o cargo da presidência, ainda que interinamente? Acompanhando bem de perto, não é, o julgamento do Supremo Tribunal Federal e os votos que foram apresentados pela Suprema Corte, em sua maioria, o que eu acredito com muita tranquilidade é que as decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que se tem a deliberação do colegiado, é sempre a melhor solução. É aquela que precisa ser cumprida e que precisa ser atendida por toda a sociedade. E se o Supremo Tribunal Federal, enfrentando e avaliando todos os argumentos, acabou, em sua maioria, entendendo que essa linha sucessória ela resta prejudicada, considerados, obviamente, os pressupostos para o exercício do próprio cargo, né? E sendo essa a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, não resta dúvida de que é a melhor solução, o melhor caminho para a nossa democracia. Mas isso significaria, por exemplo, que alguém que eventualmente virar réu e for presidente da Câmara ou do Senado não terá que abrir mão, abdicar daquele cargo da presidência do Senado? Ou só pularia, porque esse entendimento é mais difícil? Ou você simplesmente, o presidente da Câmara pode, o do Senado não pode. Então, pulo do Senado e vai para a ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal. A deliberação do Supremo Tribunal Federal foi exatamente nesse segundo contexto. Não foi tira ninguém do cargo, só pula aquela pessoa. Exatamente. Essa acho que é uma compreensão importante, porque o que o Supremo deliberou, ou iniciou, digamos, o julgamento, né, porque ainda não foi, se teve a conclusão, né? Mas o que o Supremo deliberou foi exatamente isso. Aquele que é considerado já réu, em ação que tramita perante a Suprema Corte, ele não poderia figurar na linha sucessória ou na substituição eventual também do presidente da República. Mas o Supremo, em nenhum momento, compreendeu que ele não teria... pode ocupar o cargo. Exatamente. As credenciais ali para a ocupação do cargo, que ele deveria retirar-se do cargo de forma alguma, o que na linha sucessória ou na linha de substituição ou de sucessão, então passaria para o seguinte, no eventual afastamento do presidente da República, uma substituição eventual, então aquele não poderia exercer, e aí passaria para a autoridade seguinte. Rapidamente, no caso da Operação Metis, que acabou sendo suspensa pelo ministro do Supremo, Teori Zavascki, né? Ele enxergou uma usurpação de competência, um juiz de primeira instância não poderia ter autorizado a entrada no Senado e recolhimento ali de papéis e de documentos que poderiam chegar eventualmente a senadores, né? A acusação é de que os policiais legislativos teriam feito varredura nos apartamentos e gabinetes de senadores para detectar eventuais grampos. Foi correta essa suspensão? De fato, houve essa usurpação de competência do juiz de primeira instância? A decisão do ministro Teori, que foi amplamente divulgada e mencionada, ela traz fundamentos sólidos, né? Então, isso ainda precisa ser discutido, né? Pelo colegiado, né? Pelo colegiado. A decisão ainda é monocrática, mas o ministro Teori é um ministro extremamente zeloso, extremamente cuidadoso e altamente técnico, não é? E que se decidiu dessa ordem é porque vislumbrou nos autos, que nós, na Advocacia Geral da União, não tivemos acesso, mas vislumbrou ali nos autos elementos justamente para tomar uma decisão dessa natureza que precisa ser cumprida, porque é a decisão da Suprema Corte. Ele, com muito mais autoridade, que foi quem analisou, quem se debruçou sobre todos os elementos ali constantes no processo, concluiu dessa forma, por óbvio que tem fundamentos para seguir nesse sentido. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ser respeitada e precisa ser cumprida. Nós, a Advocacia Geral da União, reafirmo, nós não tivemos acesso a esse processo, mas aqui, mais uma vez, reafirmamos, né, que como decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, ainda que monocrática, precisa ser respeitada por todos. Ministra, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Vamos lá para o nosso pinga-fogo. Eu falo o nome de alguém, uma palavrinha, a senhora responde com uma frase curta. Sérgio Moro. Um magistrado comprometido. Lava Jato. Uma operação importante para o Estado brasileiro. Renan Calheiros. Político articulado. Lei de abuso de autoridade. Preciso pensar, refletir. 10 medidas anticorrupção. Positivas, mas que precisam também de algum tipo de aprimoramento. Inclusive, a Advocacia Geral da União já teve a oportunidade de apresentar a sua visão em relação a essas 10 medidas formalmente no Congresso Nacional. Financiamento empresarial de campanha. Papel do Poder Legislativo, aprofundá-lo. Impeachment. Amadurecimento do Estado Democrático de Direito do nosso país. José Eduardo Cardoso. Advogado combativo. Fábio Medina Osório. Um
um acadêmico considerado. Lula? Um político articulado, habilidoso, que teve a oportunidade de desenvolver um trabalho para a sociedade brasileira. Dilma? Uma presidente também que enfrentou aí momentos difíceis, que buscou trazer sua parcela de contribuição, de colaboração para a sociedade. Presidente Temer? Um constitucionalista altamente comprometido, competente, mas em especial zeloso com a harmonia entre os 3 poderes da República. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui no É Notícia. Imagina, satisfação foi nossa, prazer foi todo nosso. Está sempre convidada a voltar. Muito obrigada a você também que nos acompanhou durante esse tempo todo. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau.